Glória a Deus. Cumprimento os queridos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos na abertura desta festividade, trazendo um pouco da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Israel Lucas, missionário Elicaiane, Teodoro, que Deus continue abençoando esta família sacerdotal. Quero parabenizar todas as irmãs, que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês e derramando da sua graça, do seu amor e do seu poder sobre os vossos corações. Também louvo a Deus pela vida do colegiado de obreiros. Quero aqui abraçá-los com um abraço fraternal, para que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, como também de toda a igreja presente aqui nesta noite. Queridos, não querendo incomodar, mas já incomodando, vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos abrir o exemplar da palavra de Deus no versículo que foi proposto para esta festividade, Romanos capítulo de número 12, vou ler o verso de número 1, como também o verso de número 2. Todos encontraram? Se é verdade, diga glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai nos trazer a seguinte leitura nesta noite, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apenas estes dois versos, e ainda de pé, olhe para a pessoa que está do seu lado mais elegante, abre um sorriso para ela de crente que vai morar no céu, e diga assim para ela nessa noite: Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quantos vieram ouvir esta palavra nesta noite? Podeis sentar, queridos, obrigado, e glorificando o nome do nosso Deus. O tema da festividade é mente renovada, mulher transformada. Se nós observarmos, e eu peço um pouco da sua atenção nessa noite, para as cartas do apóstolo Paulo, em que em todas elas, na conclusão da sua escrita, ele sempre citava uma lista de deveres práticos com base naquilo que era apresentado sobre a doutrina discutida naquela carta. Era basicamente assim: é como se ele dissesse, não basta apenas conhecer a teoria, também nós, como crentes conhecedores dela, também precisamos praticá-las. Existe hoje uma divergência ou uma discrepância, eu posso falar assim, entre algumas pessoas que conhecem a palavra, mas evitam de praticá-la e inserir ela dentro do contexto da sua vida. Lá em 1 João, se você observar, na escrita, ele apresenta um exemplo clássico, dizendo assim: não adianta dizer que ama a Deus e depois falar que odeia o seu próximo, porque aqui diverge de tudo aquilo que nós podemos conhecer a respeito da palavra de Deus, porque é impossível, irmãs, conhecer a Deus e odiar o seu irmão. É impossível se aproximar de Deus
e não conseguir se aproximar do seu irmão. É impossível ser conhecedor desta palavra e não conseguir ter empatia pelo seu próximo, porque tudo que nós aprendemos dentro da Escritura Sagrada sempre nos levará a um caminho de união, caminho de amor, caminho de paz, caminho de respeito, caminho de consideração. Você não pode dizer várias vezes durante o seu dia: eu amo a Deus, mas nunca conseguir olhar para os olhos do seu próximo e dizer: eu também te amo, meu irmão. É por isso que nessa noite eu quero te convidar a praticar aquilo que o Senhor apresenta a cada um de nós. Aproveita o momento, olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: eu te amo, meu irmão, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. E nessa noite, diga: nessa noite eu vim em comunhão com você e em comunhão com Deus, adorar ao nosso Deus, glorificar a Ele nessa noite. Se você sente a vontade nessa noite, em comunhão com o nosso Deus, por favor, abre a sua boca para glorificar a Ele nessa noite. Aleluia. Mas dentro daquilo que Paulo vai apresentar a cada um de nós podemos observar, e eu quero aqui justificar. Eu sou muito apaixonado pelaquela versão NAA e NVI, mas hoje eu fiz questão de ler na versão Almeida Revista e Corrigida, em que ele apresenta uma conjunção que faz toda a diferença para o entendimento da base desse texto. Por exemplo, não só nesse, mas se nós olharmos para Romanos 3:20, lá existe uma conjunção dizendo assim: visto que causa a condenação, declarando que o mundo todo é culpado diante de Deus. Em Romanos 5:1 existe também uma conjunção que repete a expressão pois, que exprime ou expressa uma condição conclusiva da justificação. Em Romanos 8:1 também ela é repetida, que traz uma garantia conclusiva a cada um de nós. E agora em Romanos 12:1, a mesma expressão ou conjunção chamada pois, ela traz uma situação conclusiva para nós apresentarmos a Deus algo consagrado a Ele. E dentro desta consagração, e eu preciso te lembrar o que nós entendemos sobre consagração, que é entregar a Deus. E eu posso nessa noite dizer que tudo que eu faço, que tudo que vocês fazem, que tudo que nós realizamos aqui nesta terra, ela precisa ser consagrada a Deus. Por exemplo, a tua casa, ela precisa ser consagrada a Deus. Por exemplo, o seu trabalho, ele precisa ser consagrado a Deus. O teu ministério precisa ser consagrado a Deus. As tuas atitudes precisam ser consagradas a Deus. E quando eu falo de consagração, eu repito, eu falo sobre entregar a Deus. É por isso que a minha casa e a sua, ela é consagrada a Deus, porque ela pertence a Deus. A tua casa é de Deus, a tua vida é de Deus, a tua mente é de Deus, as tuas atitudes são de Deus, e tudo aquilo que é baseado na palavra de Deus provém dele para os nossos corações. Tudo, absolutamente tudo, precisa ser entregue a Ele. E é por isso que Ele começa a entrar por essa linha. E aí Ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ele está dizendo: o teu corpo precisa ser entregue.
E aí eu lembrei, quando eu estava meditando nesta palavra, daquela expressão em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e verso 10. Em que o escritor começa a dizer lá que nós somos sacerdócios reais, povo adquirido, nação santa, cidadãos dos céus. E dentro dessa expressão lá, se nós olharmos, o escritor coloca Cristo como sumo sacerdote e coloca a igreja, que somos nós, como sacerdotes na presença dele. A função de um sacerdote sempre foi oferecer a Deus sacrifícios. Naquela época, os sacrifícios eram animais. Hoje, eu não posso mais fazer isso. Mas se nós observarmos, nós sempre teremos algo para sacrificar e oferecer a Deus. E fácil hoje, baseado no que está escrito na carta aos Romanos, eu posso citar. Existem duas coisas que nós podemos oferecer a Deus em sacrifício. A primeira, a nossa vida. O meu corpo precisa ser entregue em sacrifício vivo a Deus. O meu corpo precisa ser conduzido para adorar a Deus. O meu corpo precisa exalar adoração a Deus. É por isso que eu preciso ter consciência que eu não posso falar como falam lá fora. Eu não posso agir como estão agindo lá fora. Eu não posso fazer as mesmas coisas. Eu preciso ser diferente no falar, no agir. Eu preciso ser diferente no andar. Eu preciso ser diferente no vestir. Porque tudo que eu faço, quando eu aceito a Cristo, eu passo a entregar em sacrifício de adoração a Ele. Então automaticamente a minha vida precisa agradar a Ele. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela: a tua vida hoje está adorando a Deus. Diga: o teu corpo estará adorando a Deus nessa noite. Se você veio com esse propósito de adoração na sua vida, inserido dentro do teu corpo, do teu coração, da tua mente, você tem liberdade para adorar a Ele nessa noite. Você tem liberdade para glorificar a Ele nessa noite. Você tem liberdade para entregar o teu sacrifício vivo a Ele nessa noite. Talvez você até abra a sua boca para dizer: Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho bens materiais, mas Deus hoje está olhando para a sua vida, e a sua vida hoje é o maior sacrifício de adoração que você pode entregar para Ele. Então nessa noite, se você puder, e eu sei que você pode, comece a adorar a Ele em adoração, em louvor, em gratidão nessa noite. Aleluia. Então isso quer dizer que a minha vida adora a Ele. Adora, irmão. É por isso que eu preciso ter cuidado no meu relacionamento com o meu próximo, porque a intriga, a fofoca não agrada a Deus, não exalta o nome do nosso Senhor. Os problemas e as dificuldades não glorificam a Deus. Os meus problemas de relacionamento não glorificam a Deus. Deus não tem interesse que irmão não viva em união com o próximo. Deus não tem interesse em intriga entre os irmãos aqui nesta cidade, nesta igreja, neste lugar. O maior interesse de Deus é ver o seu povo unido. Sabe por quê? Porque dentro da palavra de Deus nós aprendemos que aonde existe desunião não tem presença de Deus. Aonde existe intriga não tem presença de Deus.
Aonde existe problemas, falta de respeito, não tem a presença de Deus. Mas quer saber e identificar aonde a presença de Deus está? É fácil, porque aonde o Espírito de Deus habita, tem paz, tem amor, tem respeito. Aonde o Espírito de Deus habita, tem respeito à liderança da igreja, tem respeito à liderança do círculo de oração, tem respeito à liderança da mocidade. Aonde o Espírito de Deus habita, tem raciocínio lógico a Deus. Aonde o Espírito de Deus habita, existe a paz e o amor que nós precisamos alcançar. Aonde? E não existe outro lugar. Então, nesta circunstância, Paulo vai dizer: então, entregue o teu corpo em adoração a Ele. E hoje você pode fazer isso. Entregar tudo que você tem em adoração a Deus. Não existe mais bem precioso do que as suas vidas, irmãs, para entregar em adoração a Deus nessa noite. Não existe mais nada precioso do que a vida de cada um de nós, para nós entregarmos em adoração a Ele nessa noite. Mas a segunda situação que eu posso entregar a Ele é o meu culto racional. A minha adoração racional a Ele. E isso eu não posso deixar passar em branco. Eu preciso sim, irmãos, chegar num culto como esse, sentar num banco onde as irmãs estão sentadas e começar a adorar a Deus. É meu dever, é meu objetivo. Se o meu objetivo não for vir para a igreja para abrir a minha boca e adorar a Ele, eu estou perdendo o melhor do culto. Se eu não estou vindo para a igreja com o objetivo de glorificar a Deus, eu estou perdendo a melhor parte do culto racional que nós podemos oferecer a Ele. Mas tem gente condicionando a sua adoração. Eu só abro a boca para adorar se Deus fizer, se Deus realizar, se Deus me entregar. Parece que é uma troca entre o adorador e o que merece a nossa adoração. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: nós não adoramos a Deus pelo que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Nós adoramos a Ele pelo que Ele já fez. Sabe por que você está sentado aí nessa noite, né, participando dessa festividade? É porque alguém pagou um preço para você estar sentado aí nessa noite. Sabe por que nós estamos hoje, nessa noite, reunidos aqui? É porque alguém pagou um preço para estarmos aqui. E o preço não foi ouro, não foi prata, não foi o real, não foi dólar, não foi euro. O preço que foi pago, foi sangue. Tu vale mais do que tu pensas. O preço que foi pago foi maior do que nós podemos imaginar. Então nesta noite eu quero que tu rasgue as vestes da adoração. Levante a sua mão se você puder, levante o mais alto que você puder. E eu quero te convidar nessa noite a começar a adorar a Ele. Apresente a sua adoração a Ele nessa noite. Eu tenho certeza que enquanto você adora Ele nessa noite, Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer a libertação, Deus vai trazer a reconstrução, Deus vai restaurar famílias dessa noite, Deus vai libertar maridos dessa noite, vai trazer filhos para dentro da igreja, vai fazer um milagre. Mas não deixe de adorar a Ele nessa noite, não deixe. Ora manacanto de basura manas.
Eu preciso fazer isso. Mas quando ele começa a listar o que nós precisamos entregar a ele, ele começa do corpo. Depois, ele já passa para a mente. A nossa mente, eu não sei por que ele inverteu. Se fosse eu que estivesse escrevendo, eu colocava primeiro a mente, depois o corpo. Mas ele diz primeiro sobre o corpo, depois ele fala sobre a mente transformada. Ele quer dizer que nós precisamos entregar a nossa mente a ele. E nos dias de hoje, irmãos, o único interesse do diabo é justamente suprimir a nossa mente, tirar da nossa ótica espiritual a centralidade de Cristo. E todo cristão, pelo nome que apresenta, precisa ter Cristo como centralidade da sua vida. A sua casa precisa ter Cristo como a centralidade dela. O teu trabalho precisa ter Cristo como a centralidade dela. Tudo que nós fizermos, precisamos ter Cristo como a centralidade de todas as coisas. Então a nossa mente não poderia ser diferente. O mínimo que eu poderia fazer é entregar ela a Deus e não permitir que o diabo suprima tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Porque a expressão aqui, transformar, ela equivale à mesma palavra de metamorfose. É uma transformação de dentro para fora. Se eu tenho dentro da minha mente um mundo espiritual, consequentemente eu vou exprimir ou colocar para fora tudo aquilo que é espiritual. Quem tem a palavra de Deus dentro de si, demonstra que ela tem e está dentro de você. Como? Lendo, meditando. Quem tem a oração dentro de si, dá mostras que a oração está dentro de si. Como? Orando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E tudo que eu fizer ou colocar dentro de mim, espiritualmente falando, eu vou demonstrar isso lá fora. E o que Deus quer e exige de cada um de nós é que as nossas mentes sempre estejam dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem a sua mente dominada pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, ele passa até por problema, mas ele não deixa de vir participar de uma festa como essa. Ele deixa problema em casa, mas não deixa de vir para a igreja adorar. Ele vem com a enfermidade batendo na sua porta, mas não deixa de vir para a igreja glorificar. Crente que vive o mundo espiritual, não tem nada que segure ele. Ele respira a igreja, ele respira a palavra, ele respira a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãs, que vocês estão aqui nessa noite, porque o Espírito de Deus está dentro de cada uma de vocês. É por isso, irmãs, que vocês estão aqui nessa noite, porque o Espírito de Deus está dentro de cada uma de vocês. Então nessa noite, vamos dar a mostra que o Espírito de Deus está dentro de cada um de nós. Se é verdade que Ele habita dentro de você, eu quero te convidar, coloca a mão no seu coração e começa a glorificar a Ele nessa noite. Comece a adorar a Ele nessa noite. Comece a exaltar a Ele nessa noite. Comece a olhar para o espiritual nessa noite. Porque crente que vive o espiritual dentro dele, ele não enxerga problema, ele enxerga a solução em Cristo Jesus.
Segura na mão da pessoa que está do teu lado. Olhe para esse crente, para essa crente. Diga para ele ou para ela nessa noite: não é momento de olhar para as coisas dessa terra. É momento de olhar para o espiritual. Diga para ele: se o espiritual estiver de pé, a tua casa vai estar de pé. Diga: se o espiritual estiver de pé, o teu casamento vai estar de pé. Se o espiritual estiver de pé, o teu trabalho vai estar de pé. Se o espiritual estiver de pé, o amor dentro de cada um de nós. Aleluia, aleluia. Aí ele vai dizer assim, ó: pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só conhece a vontade de Deus quem vive o mundo espiritual, quem tem a mente renovada, quem tem a mente transformada. Se a mente não estiver renovada e transformada, não adianta, não vai compreender a vontade de Deus, não vai aceitar a vontade de Deus, não vai entender a vontade de Deus, vai repulsar a vontade dele para a sua vida. Mas é preciso nessa noite mentes renovadas. Eu quero pedir a autorização, permissão do pastor, para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Nós já vamos encerrar a mensagem. Aleluia. Aleluia. Hoje você não precisa pedir muita coisa para Deus, não. Só precisa pedir mentes renovadas, mentes espirituais. Então você vai dar as suas mãos para essa irmã, para esse irmão que está do seu lado. Vai fechar os olhos. Aleluia. Aleluia. Irmã Messia, vem adorar a Deus com uma canção. Isso. Feche os seus olhos, irmãs. Aleluia. Com os olhos fechados e a mente voltada para Deus dessa noite, você vai se debruçar em oração, vai começar a orar e a interceder não somente pela sua vida, vai orar pela irmã que está do seu lado, de mãos dadas, vai dizer: Deus, enche a vida dela nessa noite, enche a vida dela durante esses dias de festividade. Enche a casa dela, enche, ó Pai, o casamento dela com a tua presença, enche, ó Deus, a saúde dela com a tua presença, que possa existir no meio de cada um de nós batismo com o Espírito Santo de Deus, que possamos ser cheios da presença dele nessa noite. Que a tua casa seja entregue a Ele, que a tua vida seja entregue a Ele, que tudo nessa noite seja em consagração a Ele. Entrega a Ele e Ele tudo fará. Entrega a Ele que Ele tudo vai resolver. Entrega a tua vida nessa noite a Ele. Entrega as tuas decisões a Ele nessa noite. Deus vai te mostrar o caminho que você precisa seguir. Aleluia, entrega Jesus. O seu trabalho na presença dEle, Ele vai te mostrar. Entrega nessa noite, entrega. Pode louvar. Entrega nessa noite tudo que você veio apresentar a Ele. Consagra a Ele a tua vida. É tudo dEle. É tudo dEle nessa noite.
Aleluia. Vai adorando a Ele nessa noite. Eu sei que você pode. Eu sei que você pode adorar a Ele nessa noite. Glorifica o nome dEle nessa noite. Exalta Ele nessa noite. Aleluia. Você chorou, você pediu. Cante, adore a Ele. Tanto insistiu, precisando da resposta. Isso, que coisa linda, Jesus. Já não faz nenhum sentido. Deus está falando contigo nessa noite, irmã. A vida que está vivendo, Deus está falando contigo nessa noite, e obreiros. derrota. Deus está falando contigo nessa noite. Tão sozinho e sem Vai adorando, sorte. vai adorando, vai adorando. Você tem Vale liberdade da nessa sombra noite. da morte. Exalte a Ele nessa Pegue eu noite. fim. Aleluia. Mas Jesus que muda a história já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Aleluia. O crente quando chora, o Cante. Senhor responde. Olha que coisa linda. A oração do crente estremece o monte. É Jesus, aleluia. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Cante. Adore. Lá na cova dos leões. Adore a Ele nessa noite. Nada ali aconteceu. Que coisa linda, Jesus. Deus ouviu suas orações. Sinta a presença dEle nessa noite. Todo filho ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Aleluia. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Aleluia. Olhe para esse irmão que está do seu lado. Dê um abraço nele nessa noite. Eu já vou encerrar. E diga assim para essa irmã: a tua mente, a tua vida, a tua casa é do Senhor Jesus. Se é verdade, abre a sua boca para adorar a Ele nessa noite. Aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te entregamos tudo nessa noite em adoração, ó Deus. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo é teu, tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor, tudo é para a tua adoração, ó Pai. Renova nossas mentes, renova o nosso coração e nos prepara, ó Pai, para entendermos e compreendermos a boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai. Se é verdade, queridos, levante a sua mão o mais alto que você puder e adore a Ele nessa noite.